Fala galerinha, beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais de infra e segurança. Muita gente pediu no meu PV, teve comentário que para falar um pouquinho mais abordar sobre a segurança do VPS, tá? Eu vou pincelar aqui de segurança, porque é uma área bem complexa, então nós temos diversos tipos de ataque, diversos tipos de defesa, e a gente não vai conseguir ser um Facebook aqui de se defender de ataques, tá? E nem também vai sofrer tanto ataque. Mas é importante vocês saberem que tudo que eu mostrar aqui não é para vocês só copiarem e colarem. É para vocês estudarem, porque um VPS é total responsabilidade de vocês. Então, se vocês têm a aplicação em produção no servidor de vocês, se cair, vai dar um transtorno enorme, pode dar problema financeiro, vai dar problema para o cliente. Então, muito cuidado, estudem bastante, tá? Primeira coisa que eu vou falar é coisa que eu não falei do Supabase, eu deixei passar essa informação. Se você não viu o vídeo de como instalar o Supabase aí no seu VPS, assiste, vai ter um card no final, tá? Mas pode assistir esse daqui tranquilo. Bom, vamos entrar no nosso diretório aqui do Supabase. Eu já estou no nosso VPS que a gente viu no vídeo passado, então vamos entrar aqui. Beleza? Vamos... Só dar um catch aqui para mostrar para vocês, tá? Essa parte aqui de external tem que alterar também, tá, pessoal? Porque pode dar conflito. Como ele tá localhost e a gente chama por IP, ele até reconhece, mas quando ele chama internamente entre os módulos dele, pode dar algum erro em alguma funcionalidade, tá? Então altera o localhost ou para o IP do seu VPS ou diretamente para o seu HTTPS, tá? Aí você coloca o link total e não precisa de porta. Altera aqui e altera aqui, tá? No public URL. Belezinha? Então é isso. Também muita gente me pediu, como que preenche o e-mail? Como que preenche o e-mail? Bom, vamos preencher junto com vocês então o e-mail para vocês verem como ficaria. Dá um VI aqui. Falei sobre VI no vídeo passado. Sei que é um pouquinho complicado o VI, mas vocês vão pegando aí, vai dando uma estudada, fala com o GPT que ele ensina certinho, tá? Então beleza, aqui no SMTP, no admin, você pode colocar seu... Pode, porque não é obrigatório admin e-mail, tá? Ele não vai validar isso. Mas, por exemplo, vou colocar contato, @apptrix.app. No host, a gente aqui tem que colocar o SMTP nosso do host do servidor que a gente utiliza. No caso do e-mail da Apptrix, está na Ambler. Então é smtp.ambler.com. E a porta é a 587. Como é que eu sei disso? Vai no Google, digita SMTP e o seu provedor de e-mail. Então, SMTP Ambler, SMTP Gmail, SMTP Hotmail, etc. Tá? Aqui você vai colocar o usuário do seu e-mail, contato @apptrix.app, e a senha aqui a gente coloca lá a minha senha. E aqui como é que vai aparecer o nome lá de quem envia. Então vai aparecer aqui Apptrix. Beleza? E aqui se aceita usuário anônimo no Supabase, tá? O usuário anônimo é bem importante para algumas coisas ali, dependendo do aplicativo, como que é o seu aplicativo, tá? Mas não vamos abordar isso agora. Beleza? Assim que preenche. Beleza? Finalizado aqui, deixa eu fechar, não vou salvar. Voltamos. Bom, pessoal, tem diversas coisas de segurança. Então vamos começar pelo básico aqui, que é o que? Nós estamos acessando pelo root. E o root é o cara que tem permissão de fazer tudo no servidor. Então se o root for
hackeado ou você não controla esse servidor sozinho, você passa esse usuário para alguém, essa pessoa pode fazer coisas nem por maldade, nem por má intenção, mas pode fazer alguma besteira no servidor. Então primeira coisa que a gente faz é criar um novo usuário. Então eu fiz uma colinha de comando aqui, que nem sei tudo de cabeça, mas o add user. Então vamos dar um add user, vou criar aqui um novo usuário, AppTricks. Beleza? A nova senha vai ser... Bom, vou deixar uma senha aqui. Beleza. Full name, deixar só Hélio. Number, vou deixar nada. Workphone, nada. Tá tudo correto? Ok, beleza. Vamos colocar ele no grupo do sudo usermod. Todos esses comandos eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, não precisa se preocupar. Beleza. Criamos um novo usuário. Então, se eu vim aqui, ó, dar um sudo su AppTricks, já mudei, ó. Vocês podem ver, aqui tá AppTricks. Antes estava root. Então, vamos voltar pro root. Sudosu root. Beleza, ele vai pedir minha senha do root. Coloca aqui. Eu errei a senha. Pronto. Oxi. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem um novo usuário. A gente precisa agora fechar o root, para ninguém poder acessar ele. Ninguém vai entrar aqui no MOBA, no put, no Excel e acessar ele via SSH. Então a melhor coisa que a gente faz é fechar o root. Ninguém vai conseguir logar no root da máquina, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, vou dar um VI aqui nas configurações do SSH. Ó, aqui nós temos diversas informações do SSH, tá? Vamos baixando, baixando, baixando. Baixando, baixando, baixando. Aqui, ó. É a última opção. Permite root login? Nós vamos colocar não. Então, deixa eu alterar aqui. No. Então, ESC, dois pontos, WQ, exclamação. Beleza? Então, se a gente duplicar aqui, ó. Vamos duplicar e tentar acessar o root. Beleza, ele ainda deixou acessar o root, por quê? Porque a gente não deu o restart na SSH para funcionar, tá? Então, fechar essa daqui. Vamos dar o restart. Então, esse comando, systemctl restart SSH. Beleza? Agora vamos duplicar e vamos tentar acessar o root. Ó, ele não deixa mais. Ok? Então ninguém mais acessa o root. Então como é que eu faço? Ó, mesmo colocando senha, ó, nada, ninguém acessa o root. Tá bom? Como é que eu faço então? Agora você vai acessar o seu usuário. Então vamos dar um Ctrl C, dar um restart aqui. Vai acessar lá o AppTricks. Aí vai colocar a senha do AppTricks. Beleza, vai pedir aqui. Aceito. Ok? Aí para eu acessar o root, para fazer coisas mais de administrador, eu vou dar um sudosu root. Pronto. Beleza? Bom, então a primeira parte, galera, já foi. Fechamos o root. Vamos para a segunda parte. Tô até com SSHD aberto aqui, que nós vamos fechar a porta 22. Então, deixa eu ver aqui onde que tá.
Aqui, ó, porta 22. Deixa eu dar um VI nele. Vamos subir, nós vamos trocar. Aqui, ó. Por padrão, todo SSH, então toda a conexão de SSH, que é aquela conexão que a gente faz pelo MOBA, pelo PUS, por terminal, tá? Por esse tipo de terminal SSH, é na porta 22. Então, se é na porta 22, todos os hackers sabem que é na porta 22. Todo mundo sabe que é na porta 22. Se a gente troca para qualquer porta, a gente já evita muito ataque, tá? Então vamos trocar aqui. Porta, vou colocar 222, tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos conectar de novo no... Novamente, tem que... Deixa eu fechar. Aqui. Tem que restartar, novamente eu esqueci. Beleza. Beleza, a gente vai duplicar aqui e vai acessar. Bom, ele acessou. Então o que está de errado aqui? Vamos ver, porta 222 está comentado. Então vamos lá. Tirar o comentário. Ela tá com esse jogo da velha aqui, que quer dizer que está comentado, tá? Então vamos tirar ele. Pronto. Vamos dar o restart. E agora vamos tentar de novo. Eu vou fechar essa aqui. Dar um duplicate. Ó, ele não aceita mais a conexão. Beleza? A gente vai aqui na... Dar um SSH. Agora a gente vai utilizar a porta 222, ok? Aí ele abriu pra mim. Aí eu vou lá, Apptrix, tá bom? Sudosu root. Beleza, acessei o root. Beleza, então a gente já fechou o root. A gente já trocou a porta da SSH, não é mais a 22, é a 222 agora. E agora a gente vai fazer firewall, regra de firewall. Então a gente vai fechar todas as nossas portas, tá? Bom, primeiro, se você não tem instalado o FW, aí você no seu VPS vai dar um apt get install o FW, tá? Mas no da hosting já vem instalado, então vou dar um FW status. Ele vem inativo, tá? Primeira coisa que eu faço, o FW default dn incoming, que isso vai ser por default, nada entra, tá permitindo nada vai chamar aqui, tá bom? E vou dar um FW default allow outcome, que é tudo sai tranquilo, tudo tá permitido. Ixi, acho que o comando foi errado aqui, calma aí. Outgoing, tá? Outgoing, escrevi errado. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? Vai dar um FW enable. Beleza, agora ele tá ativo. Nenhuma porta minha tá aberta. Vamos dar um verbose, ó. Default dn, nada permite, tá? Beleza. Vamos tentar aqui acessar nosso banco de dados. Ó. Ele vai ficar aqui rodando até dar timeout. Então ele vai ficar procurando, ele não vai acessar, tá? Se a gente... Por quê? Porque nossa porta tá fechada, ele ia utilizar 8000. Aí a gente vai ter que permitir, então. Alô, primeiro, nossa porta 80,
que é no nosso Nginx, né? Nossa porta 81, nossa porta 443, isso tudo do Nginx, tá? E a 8000 do Supabase, Supabase Studio. Lembrando que o Supabase tem mais portas, então se a gente dá um Docker PS aqui, ó, todas essas portas, ó, porta 5000, porta 3000, porta 8080, todas essas portas tem que permitir, porque pode dar algum erro de comunicação, tá bom? Então, eu vou dar um FW Enable. Dá um Yes. Se eu vim aqui, beleza, acessou. Beleza? Acessa tudo. Ok. Se eu vir aqui de novo, dá um FW DN 8000 TCP, dá um FW Enable. Vamos fechar essa página e abrir de novo. Ele simplesmente não vai. Não vai porque a conexão está fechada. Tá bom? Então beleza. A gente já viu do FW. Deixa eu dar uma... Ó, também para ver o que tá de regra no FW, vou dar um status verboso, tá? Então, ó, 8000 não está permitido, o restante aqui tá. E o restante que não aparece aqui também não está permitido, tá? Então isso você já consegue prevenir bastante aí ataques em portas que você não viu que está vulnerável. Beleza? O último que eu vou mostrar aqui é o fail to ban. O que é o fail to ban? É quando você sofre tentativas de acesso SSH que são mal sucedidos. E aí você bloqueia aquele IP. Então serve muito para tentar um ataque aí em massa. Beleza? Então primeiramente apt get install fail to ban. Beleza, ele vai instalar aqui. Vamos dar ok. Pode dar um ok. Beleza, já instalou. Agora o comando para dar um start nele. Então, dá um start e dá um enable. Beleza, já está rodando. Aqui a gente consegue ver o status, que é o que? Os IPs que estão bloqueados. Ó, nesse momento já tem um IP bloqueado, tá? É muito comum em VPS ter muito, mas muito acesso de robozinho, tá? De tentar invadir. Muito mesmo, tá? Então, por isso que a gente utiliza fail to ban, que já bane o cara, tá? Então, vamos ver se já tem mais. Não tem. Mas só, a gente pode ver aqui. Isso tudo, ó, a gente vê antes de instalar. Ó, a gente tem diversos, ó. Esse IP já estava tentando faz tempo, ó. Tentando faz tempo entrar aqui na nossa conexão. Tava dando desconectado, mas ele já estava faz tempo. Entendeu? E tem diversos robozinhos desses tentando a todo momento entrar no VPS. Eles monitoram aí diversos IPs e vai tentando, tá? Então, por isso que é importante o fail to ban. Beleza? Galera, de segurança foi isso. Lembrando que isso é uma pincelada, não copia e cola. Tenta entender exatamente, porque realmente é um assunto bem complexo, muito complexo mesmo, a segurança. Envolve diversas áreas para isso, né? Para otimizar isso e deixar realmente seu sistema seguro. Uma coisa também que o pessoal me perguntou é: vale mais a pena ter o Supabase hospedado por eles ou ter o Supabase no VPS? Qual que performa mais? Qual que é mais barato? Qual que é mais caro?
O preço eu já mostrei no vídeo passado, mas de performance eu acabei não mostrando. E eu tenho um dado aqui bem interessante aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho uma tabela, eu fiz uma função numa tabela que eu tenho no meu Supabase, que é o Free, lá próprio hospedado deles, no VPS nosso aqui de 4 GB de RAM e no meu outro VPS que é de produção, que é 16 GB, tanto chamando ele por IP como chamando pelo host, né? Tá? Então vamos, esse daqui, para vocês que não conhecem, é o JMeter, tá? O JMeter é muito utilizado na área de QA. Em outras áreas também, mas na área de QA é muito utilizado, tá bom? Então ele funciona para testes. Nesse caso aqui nós vamos fazer um teste de performance. Nós vamos ver quanto que aguenta nosso servidor em si e a latência dele, quanto que ele performa, tá? Então, para deixar simples aqui, eu configurei, ó, vão ser 50 conexões ao mesmo tempo, não vai ter ramp-up de conexão, ou seja, não vai ser uma conexão depois da outra, vai entrar 50 juntos durante 30 segundos, tá bom? Vamos ver aqui. Então começou, vamos ver aí o resultado. Ó, já entrou as conexões. Então, o que é isso aqui? É chamadas que ele está fazendo para o servidor. E aqui é a latência, tá? Eu tenho a mesma tabela para todos e eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de dados, tá? Então é para a gente simular aí o que acaba sendo mais rápido. Beleza, vamos lá. Então, o que a gente tem de dados? No Supabase Free, teve 3.000 chamadas e a média foi de 71 milissegundos para responder. A mínima foi de 40, a máxima foi 1 segundo, tá? Não teve nenhum erro. No nosso VPS de 4 GB, a média foi 262 milissegundos. Então é um pouquinho mais alto aí, tá? A mínima foi 17, não teve erro também, a máxima foi 1 segundo e pouco. E aqui é o 16 GB. Chamando diretamente pelo IP, a latência é 48 milissegundos. A mínima foi 15 milissegundos. A máxima foi 1 segundo e quase 1 segundo e meio. E chamando pelo host, deu 94 segundos a média. Tá? 94 milissegundos a média. O mínimo 17 e o máximo de 3 segundos aí. Normalmente, tanto aqui como aqui fica parecido. Não sei muito bem o que rolou nesse teste para não ficar. Mas o que a gente pode concluir disso? Que para a gente igualar ao Supabase Free, a gente vai precisar de um VPS mais forte aí que 4 GB. Por que disso? Porque o Supabase, apesar dele utilizar um AWS TG4 Nano para T4G Nano para o Free, que tem pouca memória RAM, mas tem 2 CPU, ele é todo otimizado para isso, tá? Então, diferente do que a gente instala, o Supabase ele otimiza totalmente para realmente para aquele servidor em si que é o T4G Nano do AWS, tá? Então, por isso que acaba ficando mais rápido do que o nosso VPS aí de 4 GB, mas não mais rápido do que um de 16 GB, tá? Vamos fazer um teste de novo só para dar uma olhada aí se os resultados são os mesmos. Então, o JMeter é muito bom para vocês testarem a API de vocês. Será que aguenta? Sempre tem aquela pergunta: será que aguenta? Aguenta quanto? Vai ficar muito lento? Então, galera, o JMeter é ideal para fazer esses testes, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente ver de novo, por host, ó, o Supabase Free quase bateu por host name. Quando eu falo por host, é que eu
chamo o alias ali. Então eu chamo supabase, ponto, bababá, ponto, bababá. É que eu chamo direto no IP, tá bom? Então por IP acaba sendo mais rápido, porque é uma conexão direta, não passa pelo Nginx, né? Vai direto. Aqui é um encaminhamento do Nginx. Então bate quase no 16. E nosso de 4 GB realmente acaba ficando mais lento. Mas ele fica mais lento porque tem muita conexão. Se a gente vê ó, um mínimo dele, bateu 17, bate muito abaixo do que o mínimo do Supabase. Só que o Supabase é mais consistente. Então a média fica abaixo. Aqui acaba ficando maior, então a discrepância, tá? Bom, beleza? Isso que eu queria trazer aí para vocês ter mais uma análise de vale a pena eu ter uma infra própria, não vale a pena eu ter uma infra própria, vale a pena eu utilizar o Supabase no free, vale a pena eu utilizar o Supabase pagando, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha. No próximo vídeo a gente vai falar de N8N, a gente vai entrar em bastante coisa de infra daqui pra frente, tá, pessoal? Pra gente agregar muito nas nossas aplicações, porque um aplicativo em si não é só o front-end, que é o que muito que o Flutterflow faz, né? Mas todas as ferramentas que consigam auxiliar a gente, seja de banco de dados, seja de processos, seja de automação, seja de relatório, então tudo que envolve uma infraestrutura de entregar um aplicativo da forma mais profissional possível. Tá bom, pessoal? Beleza? Valeu e fui!